Muito bem, meus amigos, vamos continuar com o nosso curso aqui. Nessa aula eu vou criar um componente de notificação para poder a gente notificar, obviamente, para a gente exibir alguma mensagem para o usuário quando alguma coisa der errado ou até mesmo quando alguma coisa der certo. Como, por exemplo, quando a gente for fazer um novo gasto, eu mostrar caso acontecer algum erro e caso ele der certo, mostrar que o gasto foi inserido lá no banco, ok? Para começar, vou começar criando um componente chamado layout notification. Ótimo. Vamos criar aqui a estrutura do componente, do view. Beleza? E para começar, eu vou acessar aqui o site do Bootstrap até a parte de alert aqui no componentes, tá? Que é o primeiro componente. A gente vai fazer exatamente isso aqui, tá bom? Então, vamos pegar o código dele aqui. Na verdade, não é esse. Na verdade, é este aqui que tem o xizinho para poder a gente fechar o alert, ok? Vamos vir aqui, copiei e ajustei a indentação. E a gente já tem aqui o componente, tá bom? Vamos chamar ele aqui no app.view. Colocar ele aqui em cima, tá? Vamos ver. Tá aqui o nosso componente funcionando bonitinho, ok? Vamos voltar aqui para o código agora. Ele não vai ficar exatamente assim na tela toda, tá bom? Ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ele vai ficar sobre os componentes, tá? Sobre o conteúdo mesmo, ele vai ficar com position absolute. Então vamos fazer isso aqui na tag de estilo, tá? Vou colocar com scoped, como sempre. Acho que não vou precisar utilizar o SES aqui não. Vamos simplesmente chamar alert. Primeiramente, position absolute. Com isso aqui, vamos recarregar a página na mão. Com isso aqui ele já vai ficar sem influenciar no layout, tá? Ele já vai ficar por cima dos outros componentes. Quer dizer, por cima não, fora do layout e por enquanto por baixo, porque eu tenho que usar aqui um z-index para poder ele ficar por cima. Eu vou colocar um z-index de 1000 aqui para poder ele ficar em cima de tudo mesmo, olha só. Porém, eu vou querer que ele fique do lado direito. Então eu vou colocar um right de 10 pixels, bom, para ele ficar 10 pixels da esquerda, ok? Acho que eu posso colocar até mais, uns 15 talvez. Opa, 150 não. 15 talvez, acho que já ficou legal. E eu não quero que ele fique colado lá em cima, então eu vou colocar um top de 40 pixels, eu acho que já fica bem legal. Vamos ver. Olha aí. Acho que dá para colocar um pouquinho menos, para poder, talvez 20, vamos ver. Acho que assim ficou legal. Vamos colocar igual, 20, 20, para poder não ter essa diferença aqui, ele ficar do mesmo jeito, beleza? Então, eu vou colocar também aqui que ele vai ter um max width de, sei lá, acho que 400 pixels, tá? Beleza? Então, quando ele atingir os 400 pixels, ele vai quebrar a linha aqui pra mim. E o xzinho aqui vai continuar lá em cima do mesmo jeito, tá bom? Então, agora a gente precisa fazer para que ele seja da cor equivalente à cor do alerta. Por exemplo, se for um erro, ele tem que ser vermelho. Se for uma mensagem de sucesso, ele tem que ser verde. E amarelo é quando é alguma coisa que não é nenhum desses dois. Quando a amarela é, por exemplo, você deve preencher algum campo. Eu acho que a gente não vai usar o amarelo, tá? O warning. Então, mas eu vou deixar ele aqui para caso vocês quiserem testar mais alguma outra coisa aí na casa de vocês, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para ativar ou desativar esse modal? Porque por enquanto ele está aparecendo aqui sempre, mas eu quero que ele apareça somente quando der algum erro, né? Ou alguma mensagem de sucesso. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui com o spinner, tá? Aqui no created, eu vou criar um evento que vai ficar ouvindo toda vez que a gente chamar esse evento. Então, olha só, quando o componente root emitir um evento chamado notification show, eu vou receber um payload aqui, que vai ser alguns parâmetros, que eu vou falar mais tarde o que vai ser, e eu vou exibir o componente. Esse show ainda não existe, vamos criar ele aqui no nosso estado. Show vai vir como padrão falso, beleza? Então olha só, aqui na div do alert, eu posso apagar esse role aqui, tá? Aqui na div do alert eu vou colocar um VIF show, beleza?
Então, muito simples, né? Ele já sumiu aqui porque eu coloquei o valor padrão dele como falso. E a gente deixa a classe show aqui sempre aparecendo, tá? Outra coisa que tem que ser feita aqui é o alert warning. O alert warning é que define a cor do warning. Então, se eu colocar um alert danger aqui, ele vai ficar... Opa, tem que aparecer, né? Vamos colocar true aqui só pra gente visualizar. Beleza? Então, olha só. Aqui vermelho. E se a gente colocar um alert success, ele vai ficar verdinho. Beleza? Então, vamos voltar pro show false aqui. E o alert vai ser dinâmico também, assim como a visualização. Então, a gente coloca um bind na classe, chama aqui o alert e deixa o prefixo. E aqui a gente coloca um type, que eu vou definir ele aqui embaixo. Esse type vai vir como padrão danger, tá? Então, por padrão, ele vai ser um alert de perigo, de erro, né? De perigo não, de erro, apesar de ser danger aqui. Então, olha só. O payload, que eu havia falado que eu ia falar mais tarde, vai ser o quê? A gente vai passar 3 parâmetros quando a gente chamar o notification show. Esses 3 parâmetros são o type, obviamente, tá? Type que pode ser success, danger ou erro. Opa, essas configurações aqui sem querer. Success, danger ou erro, tá? Success, danger ou warning, perdão. A mensagem, que é o conteúdo, né? O que vai estar escrito quando aparecer a mensagem, tá? E o timeout. O timeout é quanto tempo que ele vai ficar aparecendo na tela para o usuário visualizar, tá? Então, vamos fazer isso aqui agora. Por enquanto, eu vou fazer somente aqui, não vou chamar lá dentro de nenhum componente ainda não. Então, olha só, o message vai estar aqui, tá? Ele vai vir como vazio e a gente vai substituir o conteúdo aqui por ele, tá bom? Aqui no botão eu posso apagar esses 2 últimos parâmetros aqui. Esse area hidden também eu posso apagar. E quando a gente clicar nele, eu vou chamar o método close, tá bom? Esse método close vai fechar o componente manualmente, tá? Então, olha só, método close, o this.message vai ser igual a vazio, o this.type vai ser igual a danger, que é o padrão, e o this.show vai ser igual a false. Simplesmente isso, tá bom? E agora, aqui, this.type vai ser igual a payload.type, beleza? E o this.message vai ser igual a payload.message. E aqui embaixo a gente vai colocar o timeout para poder fazer ele sumir depois de um tempo, né? Então, set timeout. Aqui a gente passa uma função de callback, chamando a função close, tá? O método close que a gente definiu aqui embaixo. E como segundo parâmetro do timeout, a gente vai passar os milissegundos que a gente vai ficar mostrando ele, tá? Então, payload.timeout, ou se não passar nada, o valor padrão vai ser 4.000 milissegundos, que é 4 segundos, ok? Então, olha só, dando uma repassada aqui. O componente vai ser exibido somente quando o show for true, ok? Ele vai ter um alert com o nome da classe que a gente vai definir na hora que a gente chamar o notification show, e ele vai fechar depois de 4 segundos ou quanto tempo o usuário passar, quanto tempo eu definir lá na hora de chamar ele, ok? Então, esse componente aqui já está pronto, beleza? Vamos testar ele aqui agora, inserindo um gasto. Vamos vir aqui no Layout New Expense. Aqui no componente de Submit, no método Submit, a gente deixou uns console.erro aqui. Então, aqui exatamente aqui, a gente vai substituir esse console.erro pelo Layout Notification, tá? Para poder aparecer ele lá. Então, aqui a gente vai colocar o this.root.emit, tá bom? Chamando o notification show e passando os parâmetros que eu havia falado para vocês. O type vai ser o quê? Se existir o erro, ele vai ser danger, tá bom? Se não, ele vai ser success. Aliás, eu estou fazendo errado. Na verdade, aqui a gente está dentro do if, né? Então, aqui ele sempre vai ser erro. A gente está dentro do if erro, né? Então, aqui ele vai ser sempre danger, tá? E o message vai ser não foi possível inserir o gasto.
Tente novamente. Beleza? Então aqui ele já vai dar um erro caso o gasto não for inserido com sucesso. Aqui eu vou copiar e colar. E aqui vai ser success. E a mensagem vai ser gasto inserido com sucesso. Não precisa dessa exclamação não. Aqui nesse outro erro eu vou fazer a mesma coisa. Não foi possível inserir o gasto. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais algum console.error aqui. Que não tem mais nada. Então beleza, a gente já pode testar aqui no novo gasto. Vamos ver. Aqui eu vou colocar sei lá, mouse. Estou olhando para o mouse aqui. Mouse no valor de 91,12, tá bom? Incluir novo gasto. Gasto inserido com sucesso. Beleza? Vamos fazer isso lá no login também. Vamos voltar aqui para as páginas, login. Aqui eu já estou com ele no meu Ctrl V, no meu Ctrl C, já colei. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui no erro a gente consegue capturar o erro de várias formas. Vamos colocar um console log aqui só para a gente ver. Salvei. A gente abrir aqui o inspecionador. Console. Aqui se eu colocar o e-mail errado, ele vai vir user not found. Tá bom? Se eu colocar a senha errada, ele vai vir wrong password. Tá bom? Então a gente tem esses códigos aqui que a gente pode mostrar para o usuário dinamicamente. Então eu vou fazer isso aqui, somente com esses dois, tá bom? Se não for nenhum desses dois aqui, eu vou colocar uma mensagem padrão. Então eu vou fazer um switch case, ok? Switch erro.code, tá bom? Case user not found. Eu vou retornar. Na verdade, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou definir uma variável message, que vai começar como vazia. E caso o usuário não foi encontrado, o message vai ser não foi possível localizar o usuário. Aqui não vai ser assim, né? Aqui eu tô definindo assim. E aqui eu dou um break. Case of wrong password. A mensagem vai ser senha inválida. Beleza? E default, que é quando não cai nenhum desses aí. O message, opa, eu preciso colocar um break aqui, porque senão ele vai continuar. Break. O message vai ser igual a não foi possível fazer login. Tente novamente. E aqui embaixo, coloco o danger, passando o message aqui em cima. Beleza? Vamos ver isso agora. Vou colocar a senha errada, senha inválida. Agora a senha 123, eu esqueci como é que é a senha, deixa eu ver aqui no código. É 123, 123. 123, 123, agora eu vou colocar o e-mail errado. Não foi possível localizar o usuário. E depois de 4 segundos, ele desaparece sozinho, tá bom? Eu acho que não tem mais nenhum outro lugar que a gente colocou isso. Deixa eu ver. Acho que vai ter lá no... Não, acho que é isso mesmo. São esses dois lugares que a gente tem que pode acontecer erros, né? Então, pessoal, acho que por essa aula já ficou bem legal. A gente fez essa meio que spin-off aqui, que não acrescenta muito no desenvolvimento, mas é legal exibir essas mensagens para o usuário para poder ter um retorno, né? Outra coisa que eu percebi é que na hora de incluir o novo gasto não está aparecendo um loading. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Vamos fazer isso agora. Vamos criar aqui uma variável loading, um valor padrão falso, ok? Quando a gente for submeter, this.load vai ser igual a true e
finalmente, depois de tudo, this.load igual a falso. Acho que é isso. Acho que eu preciso colocar ele aqui também. E aqui. Eu não tenho certeza, tá? Vou colocar aqui só por desencargo de consciência. E aqui, no incluir novo gasto, a gente vai fazer loading. Se existir o loading. Na verdade, não vai ser assim, não. Vai ser template. If loading. Eu vou colocar um spinner aqui. FA spin, FA spinner. Incluindo. E que eu posso colocar como spam mesmo. Vou colocar como template para não criar outra tag em vão. Else, incluir novo gasto. Aqui também posso colocar ele disable quando está carregando. Vamos testar agora. Vamos voltar aqui. Fazer login. Novo gasto. Descrição. Teste. Valor 102,12. Incluir novo gasto. Foi tão rápido que nem apareceu, né? Então, pessoal, por essa aula é isso. Espero que vocês estejam gostando. E na próxima aula, a gente vai começar a mostrar o que a gente já fez, que a gente já incluiu de gasto lá no banco, beleza? Então, até a próxima e tchau, tchau.